Olá, muito bem-vindo a mais um programa em vídeo da Gazeta do Povo. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista, e converso a partir de agora com mais um colunista do jornal. É o Rodrigo Constantino, que tem blog aqui na Gazeta, você já conhece os textos dele. Ele é escritor, colunista, como eu disse, e se intitula Um Liberal Sem Medo da Polêmica ou da Patrulha da Esquerda Politicamente Correta. Neste programa, Passando a Régua, Rodrigo Constantino, ao fim de cada mês, faz uma análise. Queremos agora te ver falando o que você normalmente escreve para nós. O que você destacaria desse mês? Eu destaco de cara as manifestações, embora elas tenham acontecido da metade para o fim do mês, mas o mês de maio de 2019 vai ficar marcado como o mês das manifestações pró e contra governo, né? Exatamente, Cristina. Nessa auto-intitulação que você lembrou aí, que você leu do meu blog, né, tem que acrescentar agora que, além de não ter medo da patrulha da esquerda politicamente correta, eu também não tenho medo da patrulha da direita nacional populista. Porque é exatamente isso. Foram as manifestações que marcaram um mês e eu fiz críticas a uma certa postura que me incomoda naquilo que a gente chama de bolsonarismo, né? E principalmente a ala mais inspirada no guru dos filhos do presidente e do próprio presidente, o auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho. Então, eu fiz algumas críticas mais veementes esse mês a essa postura, e o gancho foi a questão aí da manifestação do ato de domingo, e resolvi comprar briga com um pessoal que não aceita muita divergência. Então, não vou me intimidar com patrulha de lado algum. E essa turma não está muito acostumada a viver com o contraditório. Eu acho que tem ali muito de comportamento parecido com aquilo que eles acusam nos inimigos. Isso que eu ia te perguntar, desculpe te cortar, isso que eu ia te perguntar, porque a gente viu a raiva mesmo que veio para cima de jornalistas especialmente, mas também de escritores, enfim, de colunistas, de analistas que estão na imprensa todos os dias fazendo análises políticas e que eram adorados até 1, 2 semanas atrás. E veio realmente uma leva de comentários com muita raiva, muito agressivos, que acabaram assemelhando esse pessoal pró-Bolsonaro àqueles pró-Lula radicais, né? Exato. O próprio Olavo de Carvalho era marxista e muitos desses que compõem esse grupo hoje eram ou foram, de alguma forma, simpáticos ao PT. Eles deram uma guinada quase de 180 graus naquilo que eles defendem, mas não mudaram muito o estilo. Esse que é o problema. Justiça seja feita, Cristina, as manifestações são diferentes e o público, em geral, é diferente. Você vê que onde teve agressão de fato ou tentativa de intimidar jornalista foi na manifestação da esquerda, chamada estudantil, e, na verdade, organizada por sindicatos e grupos políticos de extrema esquerda. Nas manifestações pró-governo, houve um certo clima mais pacifista, famílias, bandeiras do Brasil. Normalmente é assim. O que não isenta de crítica ou responsabilidade uma militância mais virtual do que qualquer coisa nas redes sociais, que gosta desse ambiente de caças bruxas, de assassinato de reputação. E como você lembrou, né, tivemos figuras como Danilo Gentili e outros que até pouco tempo atrás eram reverenciados por essa turma. Basta fazer 2 ou 3 críticas que você se torna traidor, inimigo mortal, petista infiltrado. Então, é esse clima tóxico de intolerância, de seita mesmo, fanática, né, de torcedor organizado, né, torcida organizada de time de futebol, onde você tem que ser totalmente aliado ou é totalmente inimigo, não tem espaço para nenhum tipo de nuance, né? É isso que faz tão mal aí ao debate político brasileiro, na minha opinião. Você vê o caso da Gazeta. A Gazeta é um jornal plural, tem muito mais voz conservadora do que a média, porque existe um problema de viés ideológico na imprensa. Eu acho inegável isso, é uma imprensa mais progressista do que conservadora, mas a Gazeta, que dá voz a muito mais gente da direita, passou também a receber crítica desses intolerantes, porque eles querem o quê? Eles querem a assessoria de governo, eles querem o departamento de marketing do governo, bajulação, e não é o que jornalista faz. O jornalista tem que ser independente, crítico, esse é o papel.
Exatamente. Então, e aí você está falando dos jornalistas, claro, porque a gente teve alguns episódios horrorosos, inclusive com o repórter da Jovem Pan na manifestação pró-educação, né, entre aspas, da quinta-feira, do dia 30, mas eu lembrei também do caso de Janaína Pascoal e Kim Kataguiri, do MBL, que são políticos hoje e que foram também realmente extremamente atacados nas redes sociais, antes até da manifestação do dia 26, por terem se posicionado contra, né? Exatamente. A Janaína é um caso espantoso, porque ela sempre foi independente, ela sempre declarou o apoio dela ao governo, ao presidente, ela foi quase cotada para ser vice na chapa, né? Mas ela discordou dos métodos. Ela virou e falou, olha, eu não acho que isso vai ser bom para aprovar as reformas, para o clima que a política exige, né, que você tem que ter articulação. Ela entendeu isso, ela está como deputada lá na Lesp. Então, quando você bota o pé na realidade, você precisa ser minimamente pragmático. E é isso que essa turma mais purista, que a gente chama de jacobina, porque quer implodir o sistema de uma vez e tudo, é isso que essa turma parece não entender. A questão com o Kim Kataguiri e o MBL, houve ali uma disputa de espaço dentro da direita. Eles acham que o MBL nunca engoliu muito o Bolsonaro e o bolsonarismo, que em parte é verdade, e o MBL teria jogado contra as manifestações, porque, de fato, o MBL achou muito perigoso o clima inicial que estava se tornando o principal ali em torno da convocação para as manifestações. As pessoas esquecem que, nesse início, era, sim, muito hostil à política em si, ao Congresso, ao tal Centrão. Era uma coisa de demonizar o caminho político para as reformas, né? Chamar tudo e todos de corruptos. Isso em nada ajuda o presidente, que precisa articular com o Congresso para aprovar reformas. Então, o MBL se colocou contra isso, contra essa turma mais amalucada. Depois foram dando uma amaciada, uma suavizada no discurso e conseguiram trazer os moderados. O MBL talvez tenha pecado por intransigência, tudo, mas o grau de ódio que se viu ao MBL dessa ala ligada ao Olavo é uma coisa que eu acho que mostra quem para eles é o verdadeiro inimigo. E o inimigo é todo aquele que desafia a hegemonia deles dentro da própria direita. Não é nem a esquerda. O petismo alimenta o antipetismo, que são eles. O que não ajuda muito são aqueles liberais ou conservadores mais moderados que querem falar de soluções, de reformas, de avançar com o país, não de ameaça de Venezuela constante o tempo todo, iminente. E exatamente. lá de lá, o alarmista não sobrevive sem isso. Agora, como esse programa se propõe a passar uma régua no mês inteiro, vamos sair um pouco desse contorno das manifestações, porque são minorias, tanto de um lado quanto do outro, essas mais raivosas, essas que saem pichando ônibus nas manifestações organizadas pela CUT, pelas centrais sindicais, que a gente não vê realmente do outro lado, mas aí tem essa agressão toda nas redes sociais, que faz todos parecerem muito próximos. Vamos pegar o miolo, o que a gente pode tirar de bom das manifestações, porque nessa última semana de maio, por exemplo, a gente viu o governo Bolsonaro efetivamente articulando, que era o que faltava. Inclusive, um dos cartazes que mais me chamaram a atenção nas manifestações do dia 26 era um tiozinho, para usar a linguagem dos jovens, aí eu já chamaria ele quase de um vovozinho, segurando um cartaz que estava escrito simplesmente "Estou articulando". Ele foi para a rua tentar mostrar que ele queria que a voz dele chegasse a quem decide as coisas, né? Mas a gente viu logo, 2 dias depois, o presidente reunido com o presidente do STF, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, com o ministro Paulo Guedes. Decisões saíram dali, o tal do pacto, né? Ainda vai ser assinado, mas já foi anunciado. A gente viu votações importantes no Senado, na Câmara. Aconteceram algumas coisas ali que não dá para dizer necessariamente sejam respostas ao que se pediu nas ruas, mas né? Aconteceu, alguma coisa aconteceu. Eu acho que essa sua última colocação é interessante porque tem muita gente que participou ativamente da organização ou da convocação das manifestações e que ficou muito, digamos assim, incomodada com os críticos liberais e está querendo agora ir às forras falando, tá vendo, isso tudo que aconteceu de mais positivo se deve às manifestações. Eu não seria tão precipitado para falar isso. Eu acho que o tempo dirá. Agora, até porque eu acho que vai aprovar a reforma previdenciária, de alguma forma vai, não sei quanto de economia, que é a grande questão. Agora, a gente tem uma tendência a falar, quando vai fazer uma retrospectiva de um mês, como é o programa aqui, né?
a memória está mais fresca para os acontecimentos da última semana, digamos assim. Então, eu comecei a semana mais crítico ao governo e termino agora elogiando mais, justamente porque, número um, eu sou independente, vou sempre elogiar acerto e criticar erro. E segundo, eu acho sim que o presidente está dando alguns sinais de que ou entendeu que acabou ali aquela manifestação das ruas, não foi o estrondoso sucesso que alguns achavam, foi bom, mas não foi o estrondoso sucesso, não foi suficiente para colocar o Congresso todo apavorado, com a força das ruas e tudo mais. Foi uma demonstração, uma sinalização de força, mas ok. Não é isso que vai fazer o Congresso aceitar tudo o que vem do Executivo, não, e nem vai aceitar e nem deve. Tá? A vitória nas urnas não é uma carta branca para um imperialista absolutista. Não é assim que funciona a democracia. Mas o Bolsonaro, de fato, vem dando sinais de que quer adotar uma postura mais conciliadora, mais humilde. Ele teve 2 reuniões com o Dias Toffoli, elogiou o ministro, presidente do STF, ele tentou aquele pacto com os 3 poderes, que é até uma coisa mais simbólica, porque o judiciário não pode fazer pacto algum, o judiciário tem que julgar de acordo com a lei, não tem pacto político com o judiciário. E também um ministro não fala em nome de todos, porque isso é um problema que a gente tem visto no STF, né, as decisões monocráticas, mas é um colegiado. Mas o fato é que o Bolsonaro vem dando sinais de que está mais disposto a tirar o pé do acelerador dessa retórica antipolítica e combativa que a militância adora, né, e parar um pouco de só jogar para a plateia, só pregar para convertido, ou falar dentro da bolha, e entender que ele é o presidente do Brasil. E tem um país para governar, e um país, Cristina, que está estagnado, para não dizer em recessão. Os dados econômicos saíram, outro tema importante, saíram essa semana, confirmaram todos os outros dados que vinham ao longo do mês, indicadores antecedentes, que mostram que a economia está parada, não há investimento, e temos 14 milhões de desempregados. Se a economia não retomar, o presidente vai ser o responsabilizado, não adianta, ele é o mandatário, ele é o supremo mandatário. Nenhum povo vai achar que a culpa é do Congresso, ele vai culpar o presidente. Assim como ele achava que Lula era responsável na época da bonança, sendo que tinha lá o fator China, o fator custo de capital, muito complexo para entender. Então, se o povo olhar a economia afundando, o desemprego aumentando, ele vai culpar o presidente. Então, eu acho que o Bolsonaro está entendendo isso. Ele falou, olha, ele precisa ser pragmático, arregaçar a manga, trabalhar, aprovar as reformas, destravar a economia e esquecer um pouco a cisânia, esse clima todo de divisão, de picuinha, que a sua militância fica produzindo nas redes sociais com base naquele que está lá longe, em Virgínia, e alimentando esses trolls. Né? Então, acho que o Bolsonaro merece aqui um aplauso por terminar a semana com uma postura mais tranquila, mais suave. O Brasil está precisando um pouco mais de bossa nova e um pouco menos de heavy metal. A gente teve aí muitos anos de pauleira, né? Conseguimos tirar o PT do poder, impedir o destino venezuelano. Depois o Temer começou algumas reformas de transição, veio o escândalo, atrapalhou tudo. Venceu a eleição Bolsonaro com uma equipe de primeira em economia, o debacle do PT, o Lula continua preso, tudo isso está acontecendo. Agora tem que entregar resultado. E aí eu queria entrar numa análise da questão econômica que você mencionou aí, até porque você é economista, né, pode explicar melhor para nós isso, mas a gente teve notícia boa e notícia ruim nesse finzinho de maio, que foi o PIB, como você mesmo anunciou, um PIB muito pequeno, abaixo até do esperado, e a gente teve o ânimo, né, a recuperação do ânimo, digamos assim, do mercado financeiro após as manifestações do domingo, dia 26. E aí a gente viu uma pequena, mas uma queda no dólar, ele estava em ascensão, a gente viu a Bolsa se recuperando. O que você acha que a gente pode jogar como prognóstico? Eu sei que é tudo muito instável ainda, mas para o próximo trimestre, já que esses últimos números do PIB aí foram tão desanimadores. Olha só, não tem muito milagre aqui. Né? Por que a economia está tão mal assim? Porque as pessoas estão botando em stand-by qualquer plano de investimento. E por que elas estão fazendo isso? Porque a coisa que o mercado, os empresários mais odeiam é instabilidade e insegurança política. Então, esse clima de antagonismo, de guerra tribal, de demonização do Congresso, do parlamento,
isso em nada ajuda. Claro, a gente sabe que tem ali uma turma que é meio fisiológica e corrupta mesmo, e alguma pressão popular, digamos assim, pode ser saudável. Eu entendo tudo isso, mas tem que tomar muito cuidado para não exagerar a dose, para não confundir uma retórica que mobiliza a militância com uma declaração de guerra à própria via política, porque não há alternativa fora da via política. Então, se os investidores perceberem que a coisa está melhorando em termos de clima, que vai haver uma possibilidade de conversa, de diálogo e articulação com o Congresso, que as nuvens vão esparecer um pouquinho, o ambiente vai se desanuviar. Você consegue projetar que a reforma vai ser aprovada sem muita desidratação, né? Estamos falando aí pelo menos de 700, 800 bilhões de reais em 10 anos de economia, a previdenciária, que é a principal, é o carro-chefe. Aí depois vem a reforma tributária, que já está engatilhada, que é para simplificar a carga, que é para melhorar o ambiente. Já tem reformas microeconômicas sendo feitas, como a MP da Liberdade Econômica, e vem outras aí, que é para justamente melhorar a produtividade da economia. O governo, na figura do posto Ipiranga, né, do presidente, do Paulo Guedes, ele tem um diagnóstico certinho. O problema é a estabilidade macroeconômica, que você precisa ter com reformas que estanquem a sangria fiscal, a principal delas é a previdenciária, e você tem que ter atacar o problema da produtividade baixa, que é o Brasil tem muita burocracia, muitas amarras, uma carga tributária complexa, é muito difícil empreender em nosso país. Se você atacar esses dois problemas conjuntamente, você consegue ir destravando a economia e ela vai crescer, vai atrair investimento. Agora, não tem milagre. Tem que aprovar a reforma da Previdência sem desidratar muito o tamanho da economia e tem que aprovar a questão tributária e essas medidas microeconômicas que reduzam a burocracia em nosso país. Ter o diagnóstico correto é o primeiro passo. É sinal que há saída, porque antes os governos anteriores nem o diagnóstico correto eles tinham. Ao contrário, no caso do PT, queria insistir no veneno, né? Achar que o Estado era a grande saída, a grande solução e a locomotiva da economia. Não é, e o Bolsonaro entendeu isso. Agora temos um problema de execução. Esse é o grande desafio. Precisa aprovar as reformas, precisa entregar os resultados. E o mercado está com projetos na gaveta porque ele está cético quanto a isso. E por que ele está cético? Porque o próprio presidente alimentou muito esse clima tóxico, esse clima de confronto permanente com o Congresso, que qualquer um que entenda de política no Brasil sabe que não vai funcionar. Não há como você governar com um partido que já é um partido sem muita identidade, que é o PSL, que é um partido de aluguel, que surgiu do nada e virou a maior bancada, e mesmo assim é um partido pequeno dentro do Congresso. Então, você tem um país multipartidário, fragmentado na política, é um presidencialismo de coalizão ou de cooptação, que seja. Você tem que evitar o mensalão, tem que evitar a articulação corrupta, mas você tem que chamar para o jogo democrático, você tem que compartilhar poder, ceder pautas, até mesmo liberar emendas, porque isso faz parte da democracia. Então, aquela articulação que me chamou a atenção na rua, o senhorzinho lá com o cartaz "Estou articulando", é super necessária. Conversa, diálogo, manifestar opinião, com civilidade. Cristina, isso é muito importante para o nosso telespectador entender. Essa turma bolsonarista, mais fanática, xiita, divulgou uma foto do Kim Kataguiri sentado na mesa da Câmara com o Marcelo Freixo, como se houvesse ali uma grande conspiração. E eles não entendem, são neófitos em política, até alguns do PSL, e virou a bancada dos youtubers, a bancada do live, né? E eles não entendem como é importante fazer política, conversar até mesmo com o adversário. O deputado Paulo Eduardo Martins, da base do governo do PSC de Curitiba, nossa querida Curitiba aí, né? O Paulo Martins vem criticando isso, ele tem uma percepção muito clara do perigo dessa postura. Ele falou, olha, se nós começarmos a demonizar conversas de corredores na Câmara, achar que vai filmar tudo e mostrar, ele está conversando com o inimigo, você vai criar um clima de total falta de confiança entre os deputados, que é a morte do parlamento. Porque você pode precisar até mesmo de um cara do PSOL amanhã para fechar a pauta com você de uma coisa que para você é prioridade. E aí você vai ceder numa outra coisa que você acha que não é tão relevante assim, mas para ele é. Isso é fazer política. Então essa turma
está demonizando isso e está contaminando o ambiente. Quando o Bolsonaro começou a jogar migalha para essa turma, na figura do seu filho, do seu guru e da sua militância, assustou os investidores, assustou os empresários. Eles olharam e falaram, opa, já tem alguns ali pensando numa saída via parlamentarismo branco, ou seja, o próprio parlamento vai mostrar sua força, o legislativo tem força nesse país, e vai aprovar uma agenda produtiva e pró-reformas, apesar do governo. Olha, é uma saída, não é o ideal, o executivo tem uma força grande, venceu com o peso de 58 milhões de votos nas urnas, com uma pauta liberalizante, reformista. Seria o ideal que ele usasse isso a favor da articulação e agregando, trazendo para o jogo esses outros deputados da tal centro-direita. Agora, se ele for numa de confronto, ele vai pagar um preço alto. Era isso que eu acho que estava sendo precificado no clima azedo de antes. Quando começou a sinalizar de que, olha, ele talvez tenha entendido o tamanho do problema e vai tirar o pé do acelerador da retórica mais combativa de rede social, eu acho que isso animou um pouquinho o mercado, mais do que manifestação na Júlia. E aí, Rodrigo, teve o lado da manifestação vermelha, vamos dizer assim, das manifestações, né? Foram várias pelo país e em duas datas diferentes. Dali você vê que sai algo produtivo. A gente teve também, como teve no lado verde e amarelo, diversas pautas. Não era só a pauta da educação, a gente viu isso. Mas pensando na pauta original, a que foi divulgada, da educação, porque logo na sequência da primeira manifestação, o governo já anunciou que o contingenciamento ia ser de um tamanho menor do que o que tinha sido anunciado a princípio. Já foi avaliado como um resultado da pressão popular. Que avaliação que você faz da pressão do lado vermelho? Eu acho o seguinte, eles vão fazer oposição ao Bolsonaro no matter what, não importa o quê. E vão usar pretextos, né? Porque eles não aceitam e não engolem o Bolsonaro como presidente, ponto. Né? Então, dessa turma de oposição clara, da esquerda radical, PT, PSOL, sindicatos e companhia, não dá para esperar nada diferente disso. Então, o problema é o seguinte, o Ministério da Educação tem sido palco de produção de muitas polêmicas desnecessárias. Então, eles estão dando combustível para essa turma que está louca por um pretexto hipócrita. Como você disse, não foi corte da educação de 30%, foi um contingenciamento normal, em todos os setores está tendo. Mas o ministro não ajudou quando deu a declaração da balbúrdia, do corte por causa da balbúrdia em 3 universidades, depois ele mudou. Ele não ajuda. Então ele jogou lenha na fogueira e a turma pegou e aproveitou e fez uma manifestação grande, a primeira. A segunda agora já foi mais fraca, mas se fizesse uma manifestação nova para o governo agora, 15 dias depois da primeira, também ia ser mais fraca. Sabe por quê? Não é possível manter povo nas ruas o tempo todo. As pessoas têm que trabalhar, têm uma vida. As pautas que atraem, que unem, não são tantas, porque você precisa de um denominador comum. Então, achar que você vai substituir a democracia representativa, o parlamento, por massa nas ruas, contra e a favor, isso é inviável, isso é uma visão absolutamente deturpada e distorcida da democracia. Isso não é saudável. Então, manifestações são legítimas, contra e a favor. As da esquerda normalmente são orquestradas por grupos por trás, acabam normalmente em violência, porque eles têm esse flerte constante com grupos violentos, como o próprio MST, CUT e tudo mais, Black Blocs, né? E as pautas são hipócritas porque distorcem tudo. Do outro lado, você viu uma manifestação com muito mais gente patriota, famílias, bandeiras do Brasil e uma pauta reformista positiva. Mas não dá também para achar que vai ficar na rua o tempo todo para governar dessa forma. Então, eu acho o seguinte, foi um mês das manifestações, esse é o tom do nosso resumão, né? Foi um mês das manifestações, mas eu sinceramente espero que a gente comece agora a governar. O Brasil tem pressa, é muito desemprego, é uma economia patinando, é muito problema de educação, que não seja só a doutrinação, como aponta o ministro, ele está certo nisso, tem doutrinação demais, mas nós temos analfabetismo funcional, gente que está de escola sem saber fazer conta, interpretar texto, nós estamos na rabeira do ranking do PISA, do ranking internacional. Então,
Nós temos muitos problemas de base. Não adianta ficar só jogando para a plateia. Né? O marxismo cultural, isso é parte do problema, mas não é o único problema. Então, nós temos que parar de imitar nas redes sociais e trabalhar. Você quer ver um bom exemplo, Cristina? O ministro de Infraestrutura, Tarcísio, ele está trabalhando. Esse ministério está entregando resultado. Assim como uma pasta de desestatização, liderada pelo Salim Matar, o empresário, né, fundador do Localiza, está trabalhando. Coisas que a mídia nem fala ou não sabe. Mudou a Casa da Moeda, está fazendo um monte de mudança em várias estatais, está tentando liderar a agenda de privatizações, está trabalhando, mas não fica dando mitada o dia todo nas redes sociais. Ministério da Justiça também, né, Constantino? O ministro Sérgio Moro está conseguindo articular as polícias dos estados, conseguiu essa semana passada, eu acho, penúltima semana de maio, fazer uma grande força-tarefa para cumprir mandados de prisão em aberto, prendeu quase 1.000 homicidas e feminicidas num único dia. Tem algumas ações, apesar do que aconteceu em Manaus, né, no presídio, mas tem algumas ações vinculadas à pasta de segurança pública e justiça que também estão começando a aparecer e fazer a gente pensar, o ministro está trabalhando, ainda que o pacote anticrime não tenha caminhado no Congresso. Exato, e é um bom exemplo, porque tem resultado para mostrar. Queda de índice de violência, de criminalidade, já no começo do governo, que se deve em parte, sim, a mudança de postura. O Moro está sabendo articular com o Congresso, soube perder com dignidade o COAF, não fez esse alarmismo todo que a gente viu dos bolsonaristas nas redes sociais. Acabou, Lava Jato, a corrupção venceu. Essa coisa catastrófica que estava, inclusive, insinuando que o Paulo Guedes era o quê? Corrupto? Não ia manter a independência do COAF? Então, o próprio presidente, tentando também amenizar o clima, falou, olha, o COAF continua no governo. Então, é essa postura da militância que não está ajudando em nada. A turma que está arregaçando manga e trabalhando, é isso aí. Está entregando algum resultado, está articulando, está mostrando que também é difícil. Porque, veja, isso é importante entender. Bolsonaro venceu com quase 58 milhões de votos, muito importante, tudo. Mas não há monopólio do povo, 40 e tantos milhões votaram no Haddad. E fora tantos que nem votaram, né? Outra coisa, mesmo a vitória majoritária do presidente, do executivo, não é carta branca, repito, para impor a agenda. Não é. Você tem justamente pesos e contrapesos, o processo legislativo, o judiciário depois. Não, isso não é... O Bolsonaro não venceu para ser imperador absolutista, um déspota esclarecido. Então, é parte do jogo agora você ir negociando, filtrando, articulando, convencendo, persuadindo, cedendo. É fundamental. Então, é preciso sair um pouquinho dessa obsessão de imitar nas redes sociais e governar. Os departamentos que estão fazendo isso estão entregando resultado. Aqueles que estão preocupados em ficar só pregando para convertido e ganhando like, infelizmente, são os que estão gerando mais confusão e polêmica desnecessária. Não por acaso, não é implicância minha. Claro que são os dois ministérios também mais ligados a tal guerra cultural. O Itamaraty e a educação. Mas, não por coincidência, são os dois ministérios onde tem mais influência dos olavistas. São aqueles que o próprio filósofo Olavo de Carvalho indicou ministros e colocou gente lá dentro, porque o seu principal aluno é um assessor, quase uma espécie de chanceler do B, como o PT tinha lá o Marco Aurélio Garcia, é o braço direito lá do Ernesto Araújo, que faz umas declarações muito infelizes também e gera discórdia desnecessária. Então, eu acho que está na hora do presidente se afastar um pouco dessa turma e focar um pouco na turma que está mais preocupada em entregar resultado e fazer o Brasil avançar. Onde está andando, né? Rodrigo, muito obrigado por esse papo. Acho que passamos bem a régua aí no mês de maio. Como o programa está sendo publicado no comecinho de junho, fica a expectativa aí para votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência, já com o pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a apresentação do parecer. Vamos ver, né, se isso sai. No fim de junho a gente volta a conversar para ver como é que foi o mês. Vamos começar, espero que com boas notícias, porque o Congresso, né, o tal Centrão e o Congresso tem uma responsabilidade muito grande. Há uma crítica dos bolsonaristas de que a imprensa está puxando muito pouco a orelha deles e está pressionando tudo no Executivo.
E isso é parcialmente verdade. Os congressistas, os deputados, precisam sentir o calor, sim, de que eles têm um dever cívico, né? Eles devem ao povo deixar de lado certos interesses mesquinhos, egoístas, e pensar no país, porque o país está vivendo uma fase muito delicada. Nós estamos com risco de 14 milhões de desempregados, não é brincadeira, para o caldeirão social. Nós estamos com risco aí de ver o tecido social se esgarçando ainda mais se não retomarmos o crescimento. Então, deputados, os senhores também têm uma responsabilidade muito grande para tocar essa pauta reformista positiva que o Executivo está liderando. Então, eu espero que ambos os lados consigam, de fato, deixar de lado as picuinhas, aparar as arestas e focar minimamente nos pontos de convergência em prol do Brasil. Espero que mês que vem a gente faça uma conversa com um tom mais otimista. Até aqui, muita cautela e apreensão, porque a coisa está andando muito devagar. E sempre de olhos abertos, né? Obrigada, viu, Rodrigo? Foi um prazer conversar com você. Te encontro aqui online no fim do mês de junho. Até lá. Até lá. Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.